Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de primeiros socorros. Hoje nós vamos falar de fraturas, luxações e entorses, tá? Como atendimento pré-hospitalar aí. Então, fraturas, entorses e luxações. Existem vários tipos de fraturas, né? Existem a fratura externa, a fratura interna. Dentro dessas fraturas existem os tipos de fraturas, tá? Que são transversa, cominutiva, oblíqua, espiral e impacta cominutiva. Existem as luxações e existem também os entorses. Então, vamos lá. Fratura é o rompimento de um ou mais ossos, né? Como eu disse para vocês, essa fratura ela pode ser tanto interna quanto externa, né? Ou seja, ela pode ficar exposta. Esse osso ficando exposto, como que a gente deve fazer? Qual que é o atendimento necessário quando a gente vê que teve alguma fratura, né? Então, quando o osso tá para fora, é necessário que a gente não tente colocar o osso para dentro, né? Claro, tá? Porque senão a gente vai acabar prejudicando e contaminando aquele local que vai estar aberto. Então, nós vamos sempre imobilizar, tá? Quando eu falo para vocês em primeiros socorros lá, que eu disse que primeiros socorros é improviso, né? Porque muitas vezes a gente vai estar num local que não seja o nosso local de trabalho, a gente pode improvisar aí com papelão, tá? Cortar esse papelão ou com um pedaço de árvore também, tá? E vamos estar enrolando, nós não precisamos enrolar o braço inteiro da pessoa. Então, sempre nós vamos observar as articulações. Então, em uma articulação anterior e na articulação posterior, tá? Imagine que nós temos uma fratura de rádio. Então, nós vamos colocar a nossa tala, nós vamos imobilizar com as partes da articulação, certo? Quais são os sinais e sintomas? Claro que a olho nu, se for uma fratura interna, a gente muitas vezes não sabe se é fratura ou se é entorse, tá? Nós vamos ver mais pra frente o que é entorse. Então, os sinais e sintomas vai ser muita dor, né? Edema. O que é o edema? Quando falamos em edema, é um inchaço, tá? Então, as células de defesa, elas vão chegar nesse local e vai causar aí, então, um inchaço. Então, vai ficar inchado o local, vai ficar com muita dor, dificuldade de locomoção, coloração arroxeada, tá? E se essa coloração ficar arroxeada, a gente tem um problema grande aí, né? Porque tá faltando circulação, e se falta circulação, provavelmente a gente pode até perder esse local, tá bom? Então, a gente tem que correr em casos de cianose de extremidades ou cianose em qualquer parte, ok? Chamar o socorro especializado sempre no atendimento, no primeiro atendimento. Nesse caso, o socorro especializado pode ser vocês, né? Então, vocês vão imobilizar esse local. Teve uma fratura, a pessoa caiu, ela tá segurando o braço, vocês estão vendo que essa pessoa não tá conseguindo movimentar esse braço ou o dedo, né, ou qualquer parte do corpo. Então, se não tem movimentação, tem dor, tem edema, vocês já vão associar a fratura e vão imobilizar esse local, certo? Como eu disse para vocês, se for no dedo, se tiver anéis no dedo, é importante a gente retirar esse anel, tá? Por quê? Porque como acontece um edema, pode ser que o dedo fique demasiado demais e depois não consiga retirar esse anel, tá bom? Então, é importante que vocês já retirem esses objetos que essa pessoa possa ter, se caso a fratura for no braço ou na mão. Lembrando sempre que a gente deve, se teve algum tipo de hemorragia no local, a gente tem que estancar, não mexendo muito no osso, tá bom? Não mexendo muito na estrutura, tá? Se o braço quebrou, ele ficou torto, nós vamos imobilizar do jeito que ficou. Nós não vamos tentar colocar o braço no local, tá? Entorses. Entorses é o estiramento ou rompimento de um ligamento. Acontece muito com os jogadores de futebol, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês um entorse, né? Que é a ruptura de um ligamento ou extravasamento, tá? Então, o entorse é a ruptura ou estiramento,
tá? Então, ou rompe totalmente o ligamento, ou só vai acontecer um estiramento, acontece um rasgo ali no ligamento, tá? E como o ligamento, o próprio nome já diz, ele vai ligar um osso ao outro. Então, quando ocorre a ruptura de um ligamento, essa parte do corpo que não tem mais esse ligamento, ela vai ficar mole. Por quê? Porque ela não tem nada sustentando mais. Então, se ficou mole, muitas vezes a gente não vai saber se foi uma fratura ou se foi um entorse, né? Então, é necessário fazer aí um raio-x. Mas como primeiros socorros, o que podemos fazer? Nós podemos imobilizar, tá? E nós vamos imobilizar para curar? Não, nós vamos imobilizar apenas para melhorar a dor desse paciente ou dessa pessoa que nós estamos vendo ali, certo? Então, nós vamos imobilizar. Como primeiros socorros, a gente pode de início aplicar um gelo, né? Porque o gelo, ele vai fazer uma vasoconstrição ali e vai fazer com que o edema ou o roxinho que está em volta ali vá diminuindo um pouco, tá? Fazendo a imobilização na posição que foi o mais cômodo para a pessoa, para o acidentado, e enfaixando o membro. A luxação também, tá? Ela vai acontecer quando o osso que compõe uma articulação, ela é deslocada, né? Então, tem pessoas que têm luxação na mandíbula, né? A mandíbula, ela sai, né? Tem pessoas que é no ombro, né? O ombro sai. E, geralmente, essas pessoas, quando acontece frequentemente, elas mesmas conseguem colocar de volta, né? Lembrando que a dor é muito grande, tá? Então, nesse caso, nós também não vamos tentar colocar esse osso no lugar, tá? Nós vamos apenas imobilizar e levar para o atendimento especializado. Lembrando aí que é importante a gente saber a anatomia correta do ombro ou de qualquer parte, porque a gente pode causar uma entorse, né? Então, a gente pode causar aí um rompimento de um ligamento se a gente não fizer da forma correta. Os sinais e sintomas é uma dor intensa, né? Então, como eu já falei para vocês aqui, pode ocorrer tanto no maxilar como no ombro e é visível, né? A gente consegue ver que esse ombro tá para fora ou tá para trás, tá? E de maneira alguma a gente tem que tentar colocar de volta. Por quê? Porque a gente pode provocar aí uma entorse. Então, a gente deve fazer como primeiros socorros imobilização. Então, nós vamos imobilizar do jeito que a pessoa se sentir mais confortável. Claro que a dor, ela não diminui, tá? Ela não acaba, ela vai diminuindo, tá? Sinais e sintomas, então, é dor intensa no local afetado, impotência funcional, deformidade visível da articulação. Como primeiros socorros, a gente vai aplicar uma bolsa de água gelada ali no local, fazendo vasoconstrição do local. Eu coloquei aqui os tipos de imobilização que pode ser feito, que pode ser improvisado também, tá? Lembrando que a gente não vai voltar essa articulação, esse osso, tá? Do jeito que o osso ficou, nós vamos imobilizar apenas para o conforto dessa pessoa. Coloquei aqui para vocês verem os bombeiros fazendo uma imobilização, né? Acho que a figura ficou pequena, acho que dá para aproximar, né? E aí a gente pode ver aqui que eles sempre vão pegar numa articulação antes e uma articulação depois, tá? Então, sempre contando 1 até 3 para levantar o braço. Então, enquanto um segura o braço, o outro vem com a tala e vão assim imobilizando. Lembrando que não precisa imobilizar o braço inteiro, tá? É só uma articulação antes e uma articulação depois. Se tiver uma fratura exposta, nós vamos limpar o local, tá? Com água mesmo, tá? A gente pode limpar aquele local utilizando equipamentos de proteção individual. A gente não vai pegar no sangue da pessoa sem a gente conhecer, tá? Porque nós não sabemos o histórico dessa pessoa. Então, nós vamos utilizar o equipamento de proteção individual e quando tem uma fratura exposta, nós vamos apenas colocar um paninho limpo ou uma gases ali limpa em cima, tá? Não friccionando o local.
Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre fraturas, tá? Então, vamos se atentar quando a gente vê alguma pessoa que sofreu algum acidente ou tá segurando o braço, né? Ou tava jogando futebol ali, torceu o pé, a gente não sabe se é fratura, se é um entorse. Então, como primeiros socorros, a gente coloca um gelinho e imobiliza sempre o local. Ah, Maiara, eu acho que não fraturou, mas a gente não tem certeza. A olho nu a gente não consegue ver. Então, vamos sempre imobilizar. Tá ok, pessoal? Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!